Então, Eliseu, você está falando que daí o Não, subsídio... eu tô falando não. Comece fazendo a pergunta. Tá bom, eu não falei desculpa. nada ainda pra você. Né, no seu entender, Eliseu, o subsídio para os juízes é bom, mas para os funcionários não é bom. Não, isso aí é no seu entendimento. No meu entendimento, o subsídio é ruim para os juízes e é ruim para os servidores. Só que os juízes cometeram o mesmo equívoco que os servidores agora estão cometendo. Eles brigaram lá atrás por um subsídio e agora eles estão reivindicando o reajuste. Entendeu? Porque eles ficaram à mercê do subsídio. Então, nós, para não cair na mesma armadilha, nós somos contra o subsídio. Então, se é ruim para o juiz, para o servidor é pior ainda. Mas se essa briga, eles estão brigando por um aumento do subsídio deles, certo? Sim, Eles aumento estão do subsídio. aumento do subsídio. Isso. Aí você está falando que a dificuldade no aumento deles é pela questão do subsídio? A dificuldade deles é o seguinte, que no nosso caso, nós temos o PCS. Todos os nossos aumentos que nós tivemos em cima do PCS foram todos superiores aos reajustes de que os juízes tiveram com o subsídio. Tanto é que, quando nós reivindicamos o último PCS agora, o nosso reajuste seria tão mais alto do que o dos juízes, que os próprios juízes se posicionaram contra nós servidores, porque nós iríamos ganhar mais do que os juízes. Agora, nós não temos culpas que o nosso tipo de remuneração, que é o PCS, nos dá condições de nós termos reajuste maior do que os magistrados. Então, nesse sentido, não tem a menor dúvida. Essa forma de remuneração do PCS é de longe muito mais vantajoso do que o subsídio. Né? Mas foi até hoje, né? Os outros PCS, né, Eliseu? Assim, a questão de... nós estamos tendo essa dificuldade agora nesse último PCS em ter um reajuste tão alto, como você bem mesmo colocou, de ter um aumento que vai proporcionar para alguns funcionários salários maiores que os juízes, né? E assim, os juízes já estão, assim, a questão do subsídio, como se diz, a questão do aumento, ser por subsídio ou ou na forma de PCS, está difícil para os dois, né? Se a gente estivesse lutando pelo aumento, se recebêssemos hoje por subsídio e a gente estivesse brigando por um aumento para todo mundo, eu acho que a categoria estaria mais unida, porque seria um aumento igual para todo mundo. A gente estaria brigando pelos mesmos 8% dos juízes, mas assim, desde que o subsídio também seja por pelos valores da tabela do subsídio. Então, né? O que você está colocando é o seguinte, se nós tivéssemos subsídio hoje, nós teríamos a categoria mais unida. Eu discordo. Eu não tenho essa certeza se nós teríamos mais unidos. De qualquer forma, digamos que se nós estivéssemos brigando pelo subsídio, nós teríamos a categoria mais unida. Nem sempre eu vou defender a unidade para perder direitos. Se for para perder direitos, não precisa de unidade. Mas Unidade assim, para perder direitos, não. E o subsídio perde direitos. Você sabe disso. Mas depende de quais os direitos que estamos falando. Por exemplo, né, Eliseu? Por exemplo, perdemos a hora extra. Perdemos a hora extra. Perdemos a hora extra, perdemos periculosidade, perdemos insalubridade. Ou seja, perdemos o controle da nossa jornada. Toda vez que o magistrado ou o administrador te convocar para trabalhar, você vai ter que trabalhar sem questionar, porque sem pagamento de hora extra. Você vai perder o controle da sua jornada. Nós não podemos admitir isso no momento em que estamos a olho nu verificando a perda significativa, a diminuição significativa de servidores. Logo, o trabalho vai ser dividido para ser feito por menos servidor, as demandas de trabalho estão aumentando. O que vai acontecer? Vai começar as convocações para você trabalhar mais. Sem hora extra, você vai perder o controle da sua jornada. Mas assim, eu gostaria de colocar uma experiência própria minha. Eu já trabalhei muito, assim, muitas vezes além do expediente, já fiz muitas horas extras e foi feito, na verdade, acordos, né, como se fosse um banco de horas e a compensação desses dias, pois a Justiça Federal aqui em São Paulo não tem o costume de pagar as horas extras para os funcionários. Eu acho que no meu tempo assim, de justiça, vou fazer 15 anos de Judiciário Federal,
Eu nunca recebi, eu acho que eu tenho quase certeza que acho que eu nunca recebi sequer uma hora extra nesses 15 anos. Assim, o trabalho que eu fiz a mais fora do meu expediente foi feito uma compensação dessas horas, né? Eu trabalho a mais num determinado dia, folgo no dia seguinte, né? Esse tipo de compensação, né? Porque justamente por aqui no judiciário, né? Pelo menos a Justiça Federal aqui do Estado de São Paulo, não, assim, o pagamento de horas extras assim é uma coisa assim dificílima que se consiga. Então, tem essa dificuldade sim. A gente sabe que as horas extras no judiciário elas têm uma quantidade, né? Não, o servidor atinge aquela quantidade, ele não faz mais. A gente sabe que são alguns servidores, né, que são convocados para hora extra, e a grande maioria acaba indo realmente para banco de horas. Eu, particularmente, sou contra fazer hora extra. Por quê? Porque fazer hora extra significa você ocupar, significa que o patrão, ou no caso a administração, precisa de mais trabalhadores, né? E, no entanto, para não suprir o quadro, por falta de servidores, eles acabam convocando os trabalhadores para fazer hora extra. Então eu defendo que seja feito concurso público para as pessoas não precisarem fazer hora extra. Mas, como é uma coisa que está longe de ser resolvida, que é a falta de servidor, se convocou, tem que pagar hora extra. Então eu defendo o pagamento de hora extra. E o servidor que está sendo convocado para trabalhar para banco de horas, tem que saber que esse banco de horas vai chegar num montante tão grande de horas que a administração não vai ter condições de compensar esse trabalho. Tem servidores aí que tem mais de 3, 4, 5 meses de banco de horas. E a gente sabe que ele não vai receber nunca isso. Né? Então eu defendo, nesse caso, eu defendo a hora extra. Agora, e quais as atitudes que o sindicato está tomando para esses casos que a pessoa tem até 5 meses de horas extras? O sindicato está tomando algum tipo de atitude para acabar com esse tipo de assédio? Primeiro é o que a gente sempre fala direto, né? Bom, a atitude é essa. Banco de horas não resolve o problema. Não, mas se foi contratado, a orientação foi contratado para trabalhar fora do seu horário, tem que ser pagamento de hora extra. Entendeu? Essa é a orientação do sindicato. Mas o sindicato tem feito alguma ação contra as administrações dos tribunais? Lógico, com relação... A todo momento somos contra o banco de horas que hoje está implementado no TRE, somos contra o banco de horas que hoje está implementado no TRT, somos contra o banco de horas que hoje está implementado no TRF. A todo momento a gente vem alertando as administrações que vai chegar um momento que elas não vão ter mais condições de fazer com que o servidor retire esses dias. Tem servidor, como eu te falei, que provavelmente tem servidor que está abrindo mão de banco de horas porque sabe que não vai ser compensado. Isso é um erro, é um equívoco. E nós orientamos sempre, o servidor não deve fazer 1 hora, 1 minuto a mais sem ser pago hora extra. Então, voltando à questão do subsídio, aprovar o subsídio nessas condições de perda de direito não dá. Mas agora, assim... o que eu digo é o seguinte, os companheiros do subsídio, a unidade nesse momento é importante. Então eu acho o seguinte, eu concordo que existe a diferença salarial que existe e é grande entre, por exemplo, vamos pegar o exemplo do técnico. O técnico que entra hoje, um técnico final de carreira, é muito grande a diferença. Nós não concordamos com essa diferença. Nós até achamos que o mais antigo ganhe um percentual pequeno, tem uma margem pequena, né? Porque até para valorizá-lo, o tempo, a experiência que ele já tem, é ele que vai passar o trabalho para o novo e tudo mais. O acúmulo, né, de experiência que ele tem agora. Essa distorção, essa diferença que existe hoje, nós não concordamos. Isso é fato. Agora, não é o subsídio que vai resolver o problema. Não é. Os companheiros têm que ter a consciência de que é a carreira. Mas não nesse momento, vamos lutar pela unidade. Vamos fazer a greve junto. E no momento certo, quando o governo abrir a negociação, aí vamos lá conversar com ele. Vamos levar uma proposta que contemple todo mundo, mas sem perder direito. Sim, mas entendeu? assim... Vamos mexer na tabela. Mas direitos, assim, não é a questão das VPNIs, por exemplo, né? Porque você está colocando técnico final de carreira. Eu sou um técnico final de carreira, eu acho que o meu salário está bem defasado. Assim, eu trabalho 15 anos no Poder Judiciário, eu não tenho esses direitos que se dizem históricos, né? Eu, como não sou agente de segurança, eu não ganho gás.
Como eu não sou, né, também não